No coração da cidade de Itapira, uma história de fé, unidade e serviço vem sido escrita há quase 90 anos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brás, Ministério de Madureira, sob direção, visão e orientação do presidente executivo, Bispo Samuel Ferreira, segue firme no propósito de levar a palavra de Deus e servir a comunidade com amor e compromisso. A história começa em 1936. Em Barão de Ataliba Nogueira, distrito de Itapira, o missionário Gustavo Bergiston realizava cultos esporádicos nos lares daquela localidade. O missionário Samuel Rastrude e sua esposa, vindos de Minas Gerais para o estado de São Paulo, sofreram muitas perseguições juntamente com os irmãos da localidade. Assim, implantaram os trabalhos com culto nos lares, pedindo a ajuda do pastor Lázaro de Campos, que era um obreiro de evangelismo em Mojimirim, ficando assim também responsável por Barão e Itapira. Mesmo em tempos difíceis, a chama do evangelho não se apagou, e em 1942, os cultos voltaram com força, marcando um novo tempo de crescimento espiritual e exponencial. Após alguns tempos parado, o trabalho reiniciou na residência do irmão Antônio Pires. Dessa feita, rapidamente a igreja tomou um ritmo de crescimento. Muitas almas se renderam aos pés do Senhor e muitos batismos em águas ocorreram. Logo, foi doado uma parte de terreno pela família Tellini. Dava-se início à construção da primeira igreja do campo, realizadas pelos membros e pelo próprio dirigente, Paulo Tellini, e sua esposa Isaltina. Durante a semana, o irmão Paulo e a esposa dirigiam os cultos, e no final de semana e Santa Ceia, o pastor Lázaro de Campos vinha de Mojimirim para atender o pequeno trabalho ou campo que se iniciava. A inauguração da primeira igreja para iniciar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Itapira acontecia, com a expectativa de um futuro promissor. Porém, devido a um ato de rebeldia de um obreiro da igreja, os irmãos não conseguiram realizar seus cultos naquele tempo e precisaram buscar outras estratégias para resolver tal problema. Após a construção de uma nova igreja, porém em uma propriedade muito maior do que a antiga, a igreja recebeu autonomia e foi registrada como pessoa jurídica em janeiro daquele ano. Depois de congregar em uma igrejinha na rua Conselheiro Laurindo, situada no bairro do Cubatão, foi inaugurado a primeira grande sede, sendo o fundador oficial da igreja o pastor Lázaro de Campos. Estando a igreja de Itapira ligada em Limeira, em janeiro daquele ano, compareceram na congregação em Itapira a Junta Conciliadora do Estado de São Paulo, para dar a autonomia como Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Itapira. E o estatuto que era do bairro Barão unificou ao estatuto da rua Conselheiro Laurindo. Também foi empossado a diretoria com o pastor-presidente João Pereira Padim, que, infelizmente, um mês após a sua posse, passou para a eternidade. Após o falecimento do pastor João Padim, assumiu a presidência da igreja o pastor João Batista Ezequiel Ferreira. Infelizmente, devido ao seu falecimento, o pastor João Padim não pôde presenciar a inauguração da nova sede que tinha sido construída por ele. Todavia, a nova sede localizada no bairro do Cubatão foi inaugurada pelo pastor João Batista, e o mesmo abriu trabalhos em Lindóia, Águas de Lindóia, Jacutinga, Ouro Fino e no bairro Penha do Rio do Peixe. O pastor João Batista foi substituído pelo pastor Mário Ferreira, que, em pouco tempo,
passou o bastão para o pastor Cláudio César Ribeiro, que por motivo de força maior voltou à presidência para o pastor Mário em 1997. O pastor José Acácio era empossado. O mesmo iniciou a construção da atual sede, localizada no bairro Assad Al-Cis. Foi empossado o pastor Onério Alves. O mesmo finalizou a construção do novo templo e seu anexo em 27 de fevereiro de 2011. Pastor Onério realizou a obra do Senhor com grande veemência e excelência durante um período de 18 anos. Porém, infelizmente, no ano de 2021, descansou no Senhor, deixando um grande legado e uma história a ser contada. Em 2021, o pastor Francisco Heraldo Ferreira assumiu a presidência do campo, assim implantando a visão Adebras. Logo em seguida, em 2025, foi empossado o nosso atual pastor-presidente, o pastor Sidney Nunes. Mais do que um templo, a Adebras Itapira é um local de transformação, com base em nossos pilares, unidade, hierarquia e disciplina. Seguimos servindo a Deus e a nossa cidade. Uma igreja de fé, de história, de conquistas. Debaixo da visão do nosso líder, Bispo Samuel Ferreira, seguimos firmes e constantes na missão de evangelizar vidas, trazer vidas para Cristo e, acima de tudo, declarar que elas viverão coisas maiores.